Olá, queridos catequizandos, estamos no nosso 18º encontro da segunda etapa da Eucaristia. Sou a catequista Andréa e vamos hoje agradecer mais uma vez a Deus pelo dom da nossa vida, pela nossa paz, pedir a Ele que aumente a nossa fé, que nos dê ajuda a seguir os seus caminhos. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No mês passado, no mês de setembro, nós comemoramos o mês da Bíblia, né? E aí estudamos bastante, conhecemos uma parte da Bíblia, as suas divisões, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, tudo isso foi dito para vocês e entendido, né? Pela atividade que eu passo e pelas respostas, foi entendida por vocês. Nesse mês que inicia hoje, 1º de outubro, o mês de outubro, ele é o mês das missões, né? E em nossa cidade nós temos 3 comemorações. Temos hoje a comemoração de Santa Teresinha do Menino Jesus, que também é conhecida como Santa Teresinha das Rosas. Temos também São Francisco de Assis, que é o nosso padroeiro da nossa cidade, né, no dia 3 de setembro. E nós temos também a Nossa Senhora Aparecida, que é em 12 de outubro. Então nós temos 3 datas comemorativas muito importantes no nosso município, né? Com relação, hoje eu vou passar para vocês alguma coisa sobre Santa Teresinha do Menino Jesus e também sobre o nosso padroeiro São Francisco de Assis. Depois eu vou falar para vocês sobre Nossa Senhora Aparecida, que é muito bonita a história e é muito bom ter só o momento dela para a gente conversar, entender e conhecer. Então nesse encontro nós vamos conhecer um pouco esses santos, né? Primeiro Santa Teresinha, né? Eu acho que vocês já devem ter visto. Nós temos uma igrejinha lá na Vila Murtim, né, onde o padre foi lá, até publicou. Essa igreja é bastante conhecida aqui para quem é devoto de Santa Teresinha, né? E tem sempre a caminhada que vamos e leva a imagem de Santa Teresinha lá para a Vila Murtim, junto com algumas pessoas da comunidade da Vila Murtim e daqui da cidade. Geralmente essa caminhada acontece no dia 1º de outubro, que é o dia de Santa Teresinha. Como hoje é sexta-feira e é um dia que não tem como ir, vai ser no dia 2, porque a maioria das pessoas trabalham na sexta, não tem como ir. Então resolveu, junto com a paróquia, colocar essa caminhada para o dia 2. A caminhada ela sai da matriz de São Francisco de Assis às 6h30 da manhã e ela vai com os fiéis a pé e com a imagem de Santa Teresinha. É um momento muito bonito onde todos vamos rezando, agradecendo as graças alcançadas por essa santinha. Então Santa Teresinha, ela é da França, ela nasceu na França. Ela desde nova, aos 7 anos, ela recebeu a comunhão. E a família dela, o pai dela, a mãe dela, eles queriam, quando solteiros, eles queriam seguir a vida religiosa. E naquele tempo era muito caro, então a família deles não tinha condição. Então eles receberam um matrimônio, casaram, tiveram 5 filhas e todas as filhas seguiram a vida religiosa. Então, quando Santa Teresinha tinha seus 10 anos, a mãe dela veio ao óbito e ela sentiu muita tristeza. E ela ficou com o pai dela, ela passou por outra situação difícil também, que foi as 2 irmãs dela entrou no Carmelo, era um convento que ficava lá na região. Então ele, a mãe, e ao mesmo tempo a irmã mais velha, que ela amava tanto, foi para o Carmelo, para o convento.
Então Santa Teresinha, aos 13 anos, ela pediu ao pai dela a permissão de entrar no Carmelo também, que ela queria seguir a missão religiosa. Então foi muito luta, porque a idade dela não era permitido, e ela lutou bastante, até que um dia ela conseguiu, com o pai dela, que era uma pessoa muito boa, uma condição de vida, eles foram até o Papa na época e pediu pessoalmente ao Papa que Teresa entrasse no Carmelo. Então ela entrou muito jovem, era uma das carmelitas mais novas do convento. Lá ela ficou junto com a irmã dela e ela passou grandes momentos de tristezas, porque ela era muito jovem, ela era delicada. Ela não mais saiu do Carmelo. A vida de Santa Teresinha, a missão dela era lá dentro. O que é que ela fazia lá dentro? Como ela não saía? Ela amava Deus de uma maneira tão bonita que ela se entregava nas orações. Aí ela intercedia por quem? Intercedia pelo povo que estava lá fora, pelos enfermos. Ela intercedia a Deus, a Jesus, pelos pecadores, a salvação daqueles que estavam no purgatório. Então Santa Teresinha, ela era missionária das orações. Ela, através do amor dela, ela pedia a Deus intercessão por essas pessoas que estavam doentes, que estavam com muito pecado. Então, Santa Teresinha, ela morreu, ela pegou tuberculose e ela morreu muito jovem. Ela morreu com 24 anos. É tanto que a novena nós rezamos às 24 glória ao Pai. É a novena de Santa Teresinha. Quando ela morreu, ela disse lá às irmãs do Carmelo que ela ia ao céu, ia fazer chover chuvas de pratas em graças alcançadas. Então, a todos que impedissem a intercessão dela por uma graça, pelo pedido, seria alcançado através e enviado-se, quando alcançado, uma rosa. Eu tive esse prazer várias vezes de receber a rosa pela graça alcançada, e muitas vezes essa rosa é recebida antes mesmo da graça ser realizada. Então eu peço, eu recebo e acredito, ela vai ser realizada. É muito bonito a missão de Santa Teresinha. Então todos lá, eles rezam, é porque ela diz que fazer e ela faz. As chuvas de rosa que ela quer dizer são os pedidos e as graças alcançadas. Durante a vida ela escreveu muitos livros, e teve livros, ela escrevia poesia, ela escrevia muitas coisas, e essas escritas de Santa Teresinha foi lançado um livro que bateu recorde de vendas na época, que é A História de uma Alma, onde ela conta tudo sobre a dedicação, o amor dela a Jesus. Então, ele tornou-se campeão. Santa Teresinha, ela foi canonizada pelo Papa em 1925, pelo Papa João Pio, o Papa Pio XI, né? E no ano seguinte, ela foi declarada como a patrona universal das missões. Para você ver, dentro do Carmelo ela não saía, mas ela conseguiu rezar e conseguiu muitas graças, muito perdão das pessoas, muitas curas dos enfermos. Em 1997, bem distante mesmo, ela foi declarada pelo Papa João Paulo II como doutora da Igreja, devido à sua infância espiritual, à contemplação dela na face de Cristo. Ela rezava muito pela face de Cristo e por Jesus Cristo menino. Nunca saiu do Carmelo, mas sempre alcançava suas graças pelas orações. Temos também, agora vamos conhecer um pouco de São Francisco de Assis, o nosso padroeiro, São Francisco das Chagas, São Francisco do Menino Jesus, que é São Francisco
de Assis, conhecido como santo protetor dos animais, também, que ele foi declarado o santo da teologia, o santo do ambiente, do defensor dos animais. São Francisco era filho de um rico comerciante. Ele era italiano, e fundador das ordens franciscanas. Era filho de um comerciante, mas fez votos de pobreza. Também morreu de tuberculose, era uma doença da época e não era fácil de se curar. São Francisco, por volta dos seus 20 anos, ele foi para a guerra. E lá, durante a guerra, ele ficou doente, enfermo. E durante esse tratamento dele, ele ouviu uma voz sobrenatural, chamando ele e dizendo que para ele servir o amor e ao servo. E ele ficou sem entender aquela pergunta, aquela voz. Ele não entendeu, ele era muito jovem. Então ele, durante essa doença, ele ouvia essa voz sobrenatural, mesmo sem entender, ele pedia para ele servir o amor. E aos poucos ele foi entendendo que era um chamado. E aí então ele pegou e vendeu os bens que ele tinha, as coisas que ele tinha, o dinheiro, e ele comprava pérolas preciosas, que no Evangelho dizia que era uma maneira de ajudar o pobre. Então ele comprou essas pedras e ofertava às pessoas que estavam pobres para vender e ter uma condição de vida. Uma outra vez, ao encontrar um leproso, São Francisco estava nas suas caminhadas, ele encontrou um leproso, um leproso de um grau avançado, dava até repulga, e dava nojo a palavra. Então assim, ele estava muito deteriorado, porque caía pele, muitas feridas nos braços. E São Francisco, ao se aproximar desse leproso, ele o beijou. Essa ação de São Francisco não foi humana, mas sim foi o Espírito Santo. Ele foi movido pelo Espírito Santo a agir dessa maneira, a beijar o leproso e dar ao leproso a condição, a fé, a coragem, a acreditar. Então, a partir desse momento, São Francisco ele começou a trabalhar e a ajudar aos leprosos, aos enfermos, aos pobres, não só enfermos leprosos, mas outros de câncer. E ele trabalhou muito com isso, não só ele, como também a Santa Clara, que na época era muito amigo dele e seguia São Francisco. Em um momento em que rezava sozinho na igreja de São Damião, ele sentiu um crucifixo quando ele estava de frente rezando. Falava com ele o crucifixo e pedia para que ele reparasse a casa dele, pois estava em ruínas. Então ele levou o dinheiro, ele foi para casa, ele entendeu que era uma igreja, a igreja, o templo. Ele foi para casa e ele pegou aqueles bens que ele tinha, e levou para lá para poder vender e ajudar aos mais necessitados. E também uma parte ele levou para a igreja de São Damião e pediu ao padre para que ele ficasse lá, para que ele morasse lá. Ele tinha nessa época 22 anos. O pai dele, quando soube disso, ficou muito revoltado pela ação de São Francisco. E aí o pai dele foi lá e trouxe ele à força para casa e discutiu porque ele vendeu, ele tirou dinheiro do banco, dos cofres da loja do pai, o pai vendia tecidos. E o pai disse a ele que se ele fosse para a igreja se converter e ser frade, ele ia renunciar a seus bens, da sua herança. São Francisco, nessa ação, ele tirou toda a roupa em que ele tinha, que era dada do pai, e disse ao pai: a partir de hoje eu sou um novo homem e vou dedicar à religião. Então ele saiu, algumas pessoas enrolaram ele e ele foi para a igreja de São Damião. Lá ele trabalhou com essa igreja e ele recebeu uma voz sobrenatural de que aquela igreja um dia ia ser um convento, que lá na frente ela passou a ser realmente. Então São Francisco, mais uma vez, ele recebeu esse dom e passou, que foi o convento da Santa
convento junto com alguns seguidores dela. Então é muito bonita essas passagens de São Francisco, dos frades da época e também de Santa Clara. São Francisco ele dedicou totalmente à igreja e depois ele entendeu que Jesus queria recuperar. Não era a igreja, mas sim Jesus queria, que sentiu que a mensagem não era a igreja, então ele fez votos de pobreza, ele começou a pagar a doutrina, a cumprir as escrituras sagradas e voltou. Então ele entendeu que não era o templo, mas sim o povo estava sem fé, o povo não estava frequentando a igreja, a palavra de Deus estava sendo guardada e não lida, não vida, revida. Então era isso que Jesus queria, que ele voltasse, que ele fizesse uma homilia, a palavra bonita. E São Francisco dedicou-se totalmente, querendo a sua igreja dos franciscanos, né? Então ele criou lá a ordem franciscana e seguiu, né? Então São Francisco ele rezava muito, tanto pelos doentes, como ele ajudava, como ele tinha o dom dos animais gostar dele. Quando ele ia para perto dos rios, os que acompanhavam ele diz que os peixes pulavam, os passarinhos vinham e pousavam no seu ombro. Então os animais se aproximavam dele, os animais sentiam esse amor de São Francisco. Então ele rezava e pedia a Jesus que ele queria morrer, ele queria ser martirizado, sofrer para poder ele ter a graça de ir para o céu. Então São Francisco ele também pegou a tuberculose e quando ele estava doente, ele recebeu a visita de um anjo, que era o São Miguel Arcanjo. O São Miguel ele desceu quando São Francisco estava doente, ele refugiou, ele saiu da igreja, do templo dele, do convento, e foi para uma floresta junto com alguns seguidores doentes para meditar, para rezar. E lá ele recebeu a visita desse anjo com uma cruz e entregou a São Francisco. Quando esse anjo veio e voltou, São Francisco sentiu uma dor como se fosse algo perfurando ele, as mãos e os pés, que eram o que? São Francisco recebeu as chagas de Jesus, as feridas das mãos de Jesus e dos pés. Então essa perfuração foi o prego. Então quando São Francisco recebeu essas chagas, ele pediu para ir para Assis, ele queria voltar a Assis, ele queria morrer na igreja de São Damião e que voltasse para lá. Então ele voltou para lá e morreu lá em Assis. Ele morreu em 1924, né? Com todas as chagas, com as dores, ele morreu lá. Então até hoje na igreja tem de Assis, de São Francisco de Assis, tem os restos mortais de São Francisco de Assis lá, né? No alto do rochedo. E quando ele ficou doente, que ele foi para lá, como falei para vocês, e ele foi canonizado pelo Papa São Gregório IX, né? E ele ainda teve muitos milagres. Ele falou da criação do convento de Santa Clara, que foi realizado. Ele curou uma mulher que estava com câncer e ela rezou e pediu a intercessão de São Francisco. Ela foi curada. Tem inúmeros casos de cura de São Francisco de Assis. Então estamos muito bem aqui em nossa cidade, a proteção de Santa Teresinha, Menina de Jesus e São Francisco de Assis. Estamos hoje reunidos, né? Vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terminamos, mas eu tenho uma atividade para vocês. Atividade do 18º encontro. Primeira questão. Qual é o mês das missões? Segunda questão. Quais os santos missionários do nosso município? Terceira questão. Onde nasceu Santa Teresinha? Em que país? E em que país nasceu São Francisco de Assis? Questão número 4. Que santo é comemorado no mês de outubro? Santo. Que santo recebeu as chagas de Jesus nesse mês de outubro? Que comemoramos nesse mês de outubro. Qual é a santa que comemoramos no mês de outubro? Obrigada por esse momento tão bonito. Fiquem com Deus e leiam um pouco sobre a história de São Francisco de Assis e sobre Santa Teresinha, se vocês quiserem ampliar os seus conhecimentos. Obrigada.